Falamos novamente agora de Assembleia Legislativa aqui do estado de Mato Grosso, porque continua em tramitação o projeto polêmico conhecido como Transporte Zero. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço mais uma oportunidade para esclarecer esse polêmico projeto. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, nessa polêmica tão grande aí do transporte zero, que mudanças o governo se dispõe a aceitar? O deputado Botelho disse outro dia, olha, pescador é bíblico, não é? Os deputados vão ter que, para poder mudar o projeto, pescar em águas profundas? Ou não? Não. Primeiro, é importante fazer um esclarecimento. O governador mandou um projeto para a Assembleia sobre o transporte zero. Esse projeto, desde o primeiro momento, nós dissemos que ele teria muita dificuldade em passar, porque precisava ter várias mudanças nesse sentido. E nós fizemos um acordo entre todos os deputados, isso é importante colocar também. Ele foi aprovado em primeira votação para ser modificado até a segunda votação. Foi aprovado um regime de urgência, que na realidade esse regime de urgência não foi cumprido adequadamente, porque nós todos não aceitamos não fazer uma discussão mais ampla. Essa discussão mais ampla passa por audiências públicas. Então eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, convoquei uma audiência pública aprovada por todos os 24 deputados para que fosse realizada na Assembleia. Uma audiência de mais de 6 horas e meia e que foi muito bem representativa. Os dois lados, os que concordam e os que não concordam com a lei, tiveram ao mesmo tempo, cientistas, pescadores, ribeirinhos, todos se pronunciaram. E o deputado Wilson pediu mais 4 audiências, das quais ele já realizou as 2, uma em Santo Antônio e outra em Cáceres ontem, muito representativa também. E agora ele vai realizar mais 2, uma em Barão do Melgaço na sexta-noite e outra em Barra do Bugres no sábado de manhã. E as mudanças, elas, logicamente, têm que ser discutidas com o governo, porque principalmente quando trata de recurso, não adianta a gente aprovar alguma coisa que depois vai para um embate de ser rejeitado e derrubado, ser vetado, e nós não temos que derrubar veto. Então, nós discutimos principalmente essa questão com a Casa Civil e já fomos para o entendimento da Assembleia de que será um salário mínimo por ano até o 3º ano. Nós criamos um observatório, vocês se lembram do observatório da Covid, que até eu mesmo fiquei na frente dele, em que nós participamos de todo o processo da Covid como Assembleia e ajudando naquilo que fosse necessário. Agora, nós faremos a mesma coisa, com certeza com mais deputados incluídos, para que a gente possa acompanhar a execução da lei, a vida dos pescadores, dos ribeirinhos, e com relatórios semestrais, periódicos, sobre o que está acontecendo e uma reavaliação a partir do 3º ano, para que a gente discuta se é necessário continuar a ajuda de mais um salário mínimo, se ela pode ser cessada, se nós temos que terminar com o projeto, se nós temos que levantar o projeto, tudo que vai acontecer. São essas algumas das mudanças, mas tem mais. Deputado, diante do rito, né, de forma urgente, isso impossibilitou estudos mais pormenorizados, né? Qual é a realidade hoje, o senhor como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, também minerais, dos rios aqui? Está faltando peixe devido à pesca, mas antes disso não deveria ter sido abordada uma evidência mais forte na preservação, por exemplo, diminuir ali o esgoto que é despejado nos rios. Pesquisadores apontam que isso compromete muito o desenvolvimento dos peixes. E hoje, qual seria esse denominador para se preservar os rios e garantir a subsistência dos pescadores? Bom, eu vou dar uma posição mais pessoal sobre esse assunto que é importante. É o que o senhor tem observado nessas Isso, audiências. e eu acho que é importante. Lógico que nós não podemos culpar os pescadores como se eles fossem os únicos responsáveis por diminuir a quantidade de peixe no rio. Mas também não podemos dizer que essa quantidade de peixe não diminuiu. Não precisa de estudo para isso. Quem vai na beira do rio, quem tentando pescar, e lá estão tentando dizer que o peixe não acabou, que a ANA disse, que a Agência Nacional, que o peixe está mantido. Isso não é verdade, tem pouco peixe. Culpar os pescadores disso é um excesso. Não são eles os únicos ou os culpados. Então, portanto, não pode ser baseado nisso a aprovação desse projeto.
É uma das alternativas. Então, por isso, logicamente, esgoto. Cuiabá fez a parte dele. Cuiabá hoje, 85% do esgoto já é tratado. Várzea Grande não fez a parte dela ainda, né? Lá não é. E as outras cidades da bacia também não fizeram ainda. Então, nós precisamos acelerar esse processo de Cáceres, Várzea Grande e outras cidades. Vai ter no BID Pantanal, que o ministro Fávaro está reconduzindo e colocando mais 200 milhões de dólares, que dá R$1 bilhão, e nós já estamos levantando os projetos de Cáceres, os projetos de Várzea Grande, já conversei nas duas cidades, o ministro está conversando, está reunindo, e isso aí vai ter avanço no lixo, vai ter avanço em várias áreas, inclusive no esgoto de toda a Baixada Cuiabana. Agora, deputado, por que essa correria para aprovar esse projeto? Vocês aprovaram lá a urgência urgentíssima, me parece que foi o senhor que deu o parecer no plenário para aprovar a urgência urgentíssima num projeto que é tão polêmico e que mexe com a vida de tanta gente aqui em Mato Grosso. Não dava para ser diferente ou foi uma exigência do governo isso? Na realidade, eu não dei parecer sobre isso, não precisa de parecer de ninguém para aprovar a urgência, precisa de 8 votos. 8 assinaturas. E essas 8 assinaturas foram conseguidas pelo governo e pela liderança do governo. Isso que aconteceu. Eu dei um voto na Comissão de Meio Ambiente, mas no meu voto, contrário à urgência urgentíssima, eu disse que eu pedia a realização de audiência pública, que não seria necessário. Dava para aprovar em 72 horas pela urgência urgentíssima. E nós não aceitamos isso, nem eu, nem os outros deputados. Então, isso foi, existe o regime aprovado, mas o rito não tem sido dessa forma. Nós temos feito as audiências públicas, nós temos feito, eu mesmo fiz um relatório ontem, fiz uma audiência, uma reunião, para colocar o substitutivo em votação. Pedimos uma vista coletiva, o Wilson, eu e os deputados que estavam presentes, mas estavam lá a prefeita de Santo Antônio, 6 vereadores, o presidente da Câmara e alguns pescadores. E eles ficaram lá 4 horas e meia, ao vivo, mas lá no televisão. Cota Zero, quando não tinha a urgência urgentíssima, tiveram que engavetar o projeto. Não é por causa da urgência urgentíssima, garanto a você. A diferença é que no Cota Zero, o governador mandou para lá e disse a seguinte frase: os pescadores a gente pensa depois. E aí nós enterramos o projeto. Agora não, agora ele está dizendo, para os pescadores tem o seguro defeso, para os pescadores tem o recurso da Empaer, para os pescadores vai ter piscicultura, vai ter qualificação. Então, nós estamos mudando o projeto. O projeto não é igual ao Cota Zero. Primeiro, é transporte zero. Segundo, nós estamos tentando cuidar dos pescadores, dos ribeirinhos e de quem vai ser atendido por ele. Então, essa é a grande diferença e é por isso que ainda não foi enterrado. Agora, logicamente, é uma votação. Certo? Existe uma movimentação contra e a grande votação será num acordo no dia 28. Poderia ter sido aprovado em 72 horas e ele vai ser discutido entre 20 e 30 dias dentro da Assembleia. Deputado, mais uma pergunta agora sobre política partidária. É verdade que o senhor estaria insatisfeito com a conduta do governador Mauro Mendes, do União Brasil, em tentar cooptar correligionários do senhor para as futuras eleições, prefeitos, vereadores? De que forma o senhor interpreta isso, tendo em vista que há um acordo, né, da base aliada para que isso não ocorresse? Eu não acho justo, né? O governo está indo muito bem, o governo consertou o Estado, o governo tem recursos em caixa, só que esse consertou o Estado, tem recursos em caixa, não foi feito sozinho, foi feito junto com a Assembleia e é dito pelo governador sempre que isso foi feito junto com a Assembleia. Então, se nós ajudamos, eu sou da base, o PSDB está na base, principalmente agora, no segundo governo, porque eu lembro que no primeiro governo eu tinha outro candidato a governador. Eu não votei em Mauro Mendes, eu votei em Pedro Táxi. Mas fui da base. A partir do momento que eu entrei lá, eu falei, vou trabalhar pelo melhor para Mato Grosso. Mas eu não fiz nenhum pedido, e se eles tirassem algum, como foi tirado, não talvez pelo governador, nem pelo governo, pessoas do PSDB, eu não falei nada, não discuti esse assunto. Agora, na reeleição dele, foi diferente. Nós participamos da base, nós apoiamos o governador Mauro Mendes e não é justo que o governo tente tirar prefeitos de nós. E ele está fazendo isso na prática? Não, quem me disse isso foi a prefeita de Aripuanã, que me visitou no meu gabinete e disse que estava indo por União Brasil por um convite do governador. Então, eu não posso aceitar isso. A prefeita de Pedra Preta me comunicou que estava sendo convidada pelo União Brasil, não disse que era pelo governador, pela União Brasil. Eu me movimentei, ela ficou.
E agora fiquei sabendo que integrantes do governo convidaram o nosso candidato a prefeito em Cáceres, que é o Francis Mares. Então, isso não é justo. Eu estou falando, governador, vamos conversar. Já falei isso ao Mauro Carvalho. O Mauro Carvalho combinou para a gente sentar, conversar sobre o assunto. E nós vamos conversar sobre o assunto, porque isso não é um problema do PSDB, isso é um problema da base como um todo, né? No caso lá de Aripuanã, foram 6 prefeitos da região que foram convidados para ir. Só um que é do PSDB, os outros eu não sei de que partido são. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada. E